Olá, meu nome é Paulo Marçaioli, eu sou autor do blog Esperando Paulo, que é um espaço onde eu publico resenhas e artigos de história, de política, de literatura, sempre dentro de um viés nacionalista e anti-imperialista. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre aquele que certamente foi o maior compositor, o maior músico, o maior maestro do Brasil e do século XX, talvez de toda a história da música brasileira, né? Uma pessoa que foi bastante injustiçada, todos nós brasileiros temos uma grande dívida com ele, já que ele certamente ainda hoje, talvez seja mais conhecido e mais saudado, né, mais reivindicado fora do país do que no nosso próprio país, no Brasil, a despeito da orientação claramente nacionalista da sua obra, né, que é o Heitor Villa-Lobos. Eu tenho aqui minha resenha se baseou aqui nesse texto, né, da coleção da Martin Claret, que traz alguns elementos biográficos dele e fala também de algumas ideias que ele vai desenvolver, né? Então por isso que são os pensamentos dele. Então os textos em que ele vai desenvolver através de entrevistas, depoimentos, e que ele vai também propor e vai retratar qual que é a sua orientação artística, né? Mas começando a falar da vida dele, né, já começamos dizendo que existe até controvérsia qual que é o ano, não é uma coisa muito importante, mas não se sabe exatamente qual que é o ano em que ele nasceu, né? Que em próprias entrevistas dele deu informações diferentes. Nasceu entre 1887 e 1888, ele era filho de um músico também, de um compositor que introduziu ele na música logo cedo, então ele começou a estudar música já com 6 anos de idade, violoncelo, né? Esse pai parecia que era um pai bastante severo no sentido do ensino da música, né? Exigia que o filho já tivesse bastante disciplina. Esse pai faleceu quando ele era criança, e ele foi criado pela mãe, né? E aí consta que a mãe dele não gostaria, não queria que ele fosse músico. Queria que ele levasse adiante uma outra carreira. Isso fez com que ele estudasse piano, estudasse violão de forma escondido da mãe, né? Em todo caso, isso aí também caracteriza, é um dos traços aí que vai caracterizar o Villa-Lobos, que é certamente, né, é o fato dele ser um grande autodidata, né? Então, esse aspecto dele ser autodidata se expressa aí aquilo que depois vai se evidenciar aí nas suas próprias ideias, que é uma oposição a todo tipo de academicismo, né? Ele próprio, em 1907, ele vai entrar num curso de um instituto de música do Rio de Janeiro, que seria futuramente a escola de música ligada hoje à Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, então a capital do país, mas ele vai ficar lá alguns meses, né? Ele vai abandonar o curso e vai viajar pelo país. Então ele se filia a um conjunto de outros artistas brasileiros. De cabeça eu lembro aí do Mário de Andrade, do próprio Guimarães Rosa, né, José Mauro de Vasconcelos, que são pessoas que vão viajar pelo Brasil inteiro, vão conhecer os rincões do país, né, vão travar relações com o povo para, através disso, ter uma experiência para construir sua própria arte, né? Então não foi diferente com o Villa-Lobos. Ele fez isso, ele foi para Goiás, foi para o Mato Grosso, ele fez uma viagem com um amigo que consta que era um amigo bastante boêmio, né? E tiveram algumas aventuras, então eles foram para o Nordeste. Nessas viagens eles tocavam, né, faziam músicas aí para conseguir recursos financeiros. E aí algumas histórias engraçadas, lá quando ele fazia uma viagem de barco no Rio São Francisco, o barco virou, ele perdeu os instrumentos, perdeu inclusive algumas composições que ele estava fazendo. Ele esteve também no Amazonas, daí travou relações lá com bolivianos, trocava cachaça com os bolivianos para conseguir materiais culturais. Então a ideia dele era basear o folclore e a cultura popular, né? E esse vai ser o elemento constitutivo, aquilo que vai caracterizar a obra dele, né? Que esse esforço aí de traduzir, de introjetar na música dele a cultura e o folclore nacional, né? Isso se revela só da leitura dos títulos das músicas. Então você vai ver que tem obras aí que chama Saci Pererê, o Amazonas, né? E talvez aquela que é mais famosa e mais conhecida delas, que é o Trenzinho Caipira. Inclusive aí eu até recomendo aqueles aí que vão conhecer um pouco da música dele, também foi meu caso, que comecem pelo Trenzinho Caipira, que faz parte aí das Baquianas, né, que é bem interessante, né? E aí a gente evidencia aí algo que ele vai dizer também, né, a exploração de uma musicalidade dissonante, né, a gente pode dizer, entre aspas, desafinada, né? Então, mais uma vez, um aspecto de oposição ao academicismo, né? Mas ao mesmo tempo ele vai dizer que isso não tem nada a ver com uma orientação no sentido de fazer algum tipo de experimentalismo, né? Ele se opõe a essa noção de experimentalismo na arte, essa exploração. Ele fala, eu não sou futurista, eu não sou todas essas correntes artísticas aí da década de 20, futurismo, dadaísmo, eu não me filio a nenhum tipo dessas correntes. O que você verifica nele é um grande realismo, um esforço de traduzir através da música de forma bastante realista, né, a cultura e a noção e a situação do povo, né?
Então, no próprio Trenzinho Caipira é muito interessante porque é uma musicalidade que vai expressando essa figura do trenzinho passando. Então a percussão, os instrumentos de percussão vão reproduzindo a marcha pelos trilhos, né? O apito do trem vai sendo evidenciado através dos elementos, dos instrumentos de sopro, né? A gente verifica aí um certo burburinho na música, que parece aquele movimento da estação de trem com pessoas conversando, aí a música vai acelerando como o trem, né? Então é muito interessante como ele consegue fazer isso, ele consegue através da música fazer quase como se a gente estivesse vendo um filme, né? Justamente nesse esforço de reproduzir uma realidade que ele viu. E aí eu acho que o último aspecto interessante que a gente pode dizer dele foi a participação dele na política cultural do país. Ele participou, se não participou, pelo menos ele apoiou a Revolução de 30, né, que é o Getúlio Vargas ao poder, e nesse contexto ele desenvolveu uma campanha em torno da defesa do ensino da música no país, né. Ele dizia bastante que a música tinha uma importância tão grande para ele quanto a água e o pão, né? A música servia para alimentar a alma das pessoas. E a ideia dele, na verdade, através dessa campanha em defesa do ensino da música, introduzir a música para as crianças, não era exatamente formar músicos, no sentido assim, a pessoas que vão aprender a ler partituras, não era nada disso. O que ele queria era habituar as pessoas a música de alta qualidade, fazer com que elas tivessem um discernimento e aprendesse a escutar, né? Aprendesse a escutar, conseguisse distinguir os sons, né? Então, através desse esforço que ele teve, ele fez uma campanha em torno dessa situação, ele teve uma participação institucional e ao longo da vida ele acabou, né, tendo granjeou bastante respeito, mas principalmente internacional. Tá? Ainda hoje, se você for colocar no YouTube Vila Lobos, você vai ver que os canais, a maioria são canais que são de fora. Então, a gente ainda hoje a gente pode dizer que a gente tem uma grande dívida com esse personagem aí, que é sou bastante respeitada fora do país aí como um dos maiores compositores do século XX. Pode-se dizer, eu já vi algumas fontes dos maiores compositores de toda a história da música mundial, né? E ao mesmo tempo ainda uma pessoa não tão saudada, tão reivindicada aqui no país, né? Então é isso, caso você se interesse por esse conteúdo, eu recomendo que vocês acessem o link que eu deixo aqui nos comentários sobre o artigo escrito das resenhas que eu faço, né? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.